Você já percebeu que quanto mais você tenta controlar uma situação, seja no relacionamento, filhos, futuro, mais parece que foge das suas mãos? Talvez você não precise mais tentar controlar, e sim aprender a soltar. Fica por aqui nesse vídeo, eu acredito que a mensagem de hoje seja exatamente o que você está precisando ouvir ou o que o seu coração precisa ouvir por aí. O controle, ele pode se tornar muito cansativo. A sobrecarga, você pode sentir que às vezes você está carregando o mundo nas suas costas. Tudo porque você tenta controlar todas as coisas, tenta ter tudo no seu controle. E nós não conseguimos controlar todas as coisas. Quando nós entendemos isso, quando nós assumimos o nosso lugar e fazemos somente a nossa parte, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer de verdade. E nós vamos conversar um pouco sobre isso. Muitas de nós crescemos ouvindo que para ser uma boa mulher, nós precisamos ser a mulher perfeita, ser uma mãe perfeita, uma esposa perfeita, uma profissional perfeita. E isso nos faz carregar um peso que não é nosso. Na verdade, muitas das coisas que nós carregamos, muito dos pesos, das sobrecargas que nós carregamos não são nossos. E quando a gente começa a entender isso e a olhar para isso, a gente começa a ter uma vida mais leve, a levar uma vida mais leve. O fato da gente querer estar sempre no controle, querer estar controlando tudo o que acontece, pode nos gerar até ansiedade. Quantas vezes você já se percebeu não conseguindo dormir direito, perdendo noites de sono muitas das vezes, tentando resolver problemas que ainda nem aconteceram? Por aqui já aconteceu várias vezes comigo. Eu sempre quis ter o controle das coisas, sempre tentei, controlar muito as coisas. E quando eu comecei o meu processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, na primeira sessão de terapia que eu fui, eu lembro, sempre vou lembrar disso. A terapeuta ela disse: enquanto você tentar controlar tudo, a sua vida ela não vai fluir. Quando você soltar o controle, você vai ver como a sua vida vai fluir. E depois disso, eu comecei a praticar, comecei a entender e comecei a vivenciar de fato. Soltar o controle significa deixar as coisas fluírem, deixar as coisas acontecer naturalmente. Claro que nós fazemos a nossa parte, mas o que cabe a nós? Muitas das vezes a gente vive também carregando situações que não são nossas, problemas da família, problemas de filhos, problemas da nossa mãe, do nosso pai, coisas que não são da nossa responsabilidade de resolver. E aí a gente quer controlar, a gente quer resolver, a gente carrega aquele peso e mesmo que a gente não consiga resolver, tem algo ali que a gente vai carregando internamente e isso atrapalha o fluxo da nossa vida. Na verdade, o controle ele é uma ilusão, porque a única coisa que a gente consegue controlar de fato são as nossas atitudes. Agora, o que as pessoas vão pensar, o que realmente vai acontecer, né? Isso daí a gente não tem controle sobre nada. Quantas vezes a gente se vê preocupado com o tempo, com o futuro, e aí a gente cria muita expectativa, e às vezes aquela expectativa que nós criamos não acontece e a gente se frustra. E eu entendi que soltar o controle não é parar de lutar, não é desistir, mas é fazer a sua parte, é fazer o que te cabe, é confiar no processo, é entender que nem tudo depende de você. E muitas das vezes você não vai conseguir controlar, mesmo que você tente, você não vai conseguir controlar a consequência de alguma coisa, você não vai conseguir controlar o que vai acontecer. Então, quando nós assumimos essa postura de sempre estar no controle, querer estar, porque a gente nunca está, a gente vive de uma forma mais pesada, a gente vive mais sobrecarregada, a gente vive tentando resolver o problema de todas as pessoas. Quando na verdade, como adultas que nós somos, nós sabemos que cada pessoa é responsável por resolver as suas questões. E você é responsável por resolver os seus problemas. O problema do outro é do outro. Muitas das vezes
soa até como egoísmo, né? O fato de falar para você se colocar no seu lugar, assumir o seu lugar, seja de esposa, de mãe, de filha, assuma o seu lugar, o que te cabe. E aí, como que eu comecei a fazer? Quando os problemas chegavam, eu parava, analisava. Isso aqui é um problema meu? É um problema que eu tenho que resolver? Faz parte da minha vida? Fui eu que criei essa situação? Não, não foi eu que criei. Então, esse não é um problema que eu tenho que resolver. Quem criou a situação que é responsável por resolver essa questão, esse problema. E aí, a partir do momento que você começa a olhar, é sua responsabilidade ou é responsabilidade do outro? E começa a assumir somente o que é da sua responsabilidade, você vai tirando pesos das suas costas que não são seus. E aí fica mais leve a sua caminhada, você consegue focar mais de fato no que você precisa fazer para que a sua vida venha fluir, para que as coisas venham acontecer, quantos projetos, quantos planos muitas das vezes você tem, só que por estar tão envolvida em questões que não são suas, você está deixando de lado. E aí a sua vida não flui, a vida da pessoa que você está tentando salvar ali também não flui e nada acontece. Mas quando você começa a dividir de fato o que é de cada pessoa carregar, você consegue olhar melhor para a sua vida, para onde você está indo, para onde você está caminhando. E quando você começar a confiar no processo da vida, confiar de que tudo tem o seu lugar e que você precisa estar no seu lugar, assumir o seu lugar, você vai ver como as coisas vão fluir. Eu já passei por isso, já vivenciei isso, então eu consigo hoje trazer isso aqui. Às vezes pode parecer difícil, pode parecer desafiador, mas quando você entender isso e começar a praticar, você vai ver que de fato, quando você solta, parece que as coisas se organizam, porque é do fluxo da vida, é do processo da vida. Eu não sei se você já escutou que tudo que a gente foca expande. Então, se você foca na solução, aquilo vai expandir, você vai ter ideias para solucionar os seus problemas, os seus desafios, mas se você foca no problema, o problema também se expande. Né? Se você fica ali tentando controlar muito, tentando controlar, a sua energia está toda ali. E quanto mais você tenta, mais você pressiona, as coisas não fluem. Quando você solta o controle, você descansa e você confia no processo, aí as coisas acontecem. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu várias vezes. Quando eu estava focada numa situação, tentando resolver uma situação e eu não conseguia, quando eu falava assim, deixa isso pra lá, não vou tentar mais. Aí parece que a coisa acontecia. Por quê? Por causa do foco, né? Então, existe toda essa atmosfera, né, do fluxo da vida de fato. Então a gente precisa saber qual é o nosso lugar e saber também que nós não temos controle sobre todas as coisas. Sim, precisamos fazer a nossa parte, o que nos cabe, e no resto a gente precisa somente confiar de que tudo vai dar certo e que tudo vai acontecer. A vida muda quando você entende que ter paz não é ter tudo sob controle, mas ter paz é quando você entende que nem tudo está no seu controle e você aceita isso. E quando as coisas fogem daquilo que você tinha de expectativa, fogem do seu controle, você aceita e você entende que de fato você não consegue controlar nada. E se essa mensagem falou com você, compartilha com outra mulher que precisa ouvir isso. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreva no canal, fica por aqui porque nós vamos falar muito sobre fortalecimento espiritual, emocional, sobre coisas da vida e como nós podemos evoluir juntas. Eu também tenho uma comunidade gratuita, um grupo no WhatsApp, onde eu trago reflexões, trago esse fortalecimento também para nós, enquanto mulheres. O link está lá na descrição, se você quiser fazer parte, é só clicar e seja muito bem-vinda, venha fazer parte da comunidade. Nós nos vemos no próximo vídeo.